Os Miseráveis, parte 4. Jean Valjean deixou a cidade como quem foge. Seguia a esmo pelos caminhos, sem perceber que dava voltas e acabava nos mesmos lugares por onde já havia passado. Tinha sensação desconhecidas. Raiva, mas não sabia de quem. Seria impossível dizer se era arrependimento ou humilhação. Às vezes sentia uma espécie de ternura, mas em seguida a repelia, devido ao endurecimento dos últimos anos. Assustava-se com seus sentimentos. Pensamentos passavam por sua cabeça. Quando entardeceu, estava sentado atrás de uma moita na planície absolutamente deserta naquela hora. A poucos passos havia uma trilha. De repente, ouviu um ruído de alegria. Virou a cabeça. Pela trilha vinha um menino de uns 10 anos, vestido com uma calça velha, rasgada nos joelhos. Era um garoto da Saboia. Na época, esses meninos costumavam ir de aldeia em aldeia fazendo pequenos trabalhos. O garoto cantava e brincava com algumas moedas que trazia nas mãos. Era possivelmente toda a sua fortuna. Entre elas, havia uma moeda de prata mais valiosa. Foi justamente essa que caiu no chão. Rolou até Jean Valjean. Ele pôs o pé em cima. O garoto foi até ele. Senhor, minha moeda, pediu. Qual o seu nome? Gervais, senhor. Vá embora, ordenou Jean Valjean. Senhor, devolva meu dinheiro, insistiu o garoto. Jean Valjean olhou para o chão. O garoto o agarrou, tentando fazer com que tirasse o sapato de cima da moeda. Começou a chorar. Levante o pé, por favor, minha moeda. Ah, ainda está aí. Fuja para se salvar. Assustado, o garoto começou a tremer. Depois saiu correndo sem dar um grito. De longe, Jean Valjean ouviu soluçar. A noite caiu. Jean Valjean não comera nada o dia todo. Pensava com o olhar fixo no chão. Estremeceu com a brisa noturna. Levantou-se, pegou o cajado. Nesse instante viu a moeda quase enterrada no chão. Teve um choque. O que é isso? Era como se a moeda fosse um olho aberto que o fixava. Depois de alguns minutos, pegou-a. Olhou para longe. Não viu ninguém. Andou na direção para onde fora o garoto. Gritou com todas as forças. Gervais, Gervais. Ninguém respondeu. Esperou. Começou a correr com a moeda na mão à procura do menino. Se ele tivesse ouvido, apareceria. Sem dúvida, já estava longe. Menino, Gervais, Jean Valjean gritava. Correu para uma encruzilhada já iluminada pelo luar. Um padre passava a cavalo. Viu um menino chamado Gervais? Não, respondeu o padre. Jean Valjean deu algumas moedas ao padre para os seus pobres. Em seguida pediu alucinado. Prenda-me, sou um ladrão. Amedrontado, o padre esporeou o cavalo e fugiu. Jean Valjean continuou a correr à procura do garoto, até que ficou sem voz de tanto gritar na planície solitária. Caiu no chão com as mãos enfiadas nos cabelos e a cara escondida nos joelhos, exclamou: Sou um miserável. Seu coração endurecido sucumbia à força da emoção. Chorou. Pela primeira vez em 19 anos chorou. Jean Valjean já não era mais o mesmo homem. O perdão concedido pelo bispo o ofuscava. Roubara a moeda do garoto em um impulso, por hábito do instinto. Mas quando Jean Valjean tomou consciência de seu ato, veio a angústia. Ao gritar, sou um miserável, ele se viu como realmente era. Teve horror de si mesmo. Comparou o bispo a si próprio. A figura do bispo resplandeceu e encheu sua alma. Durante muito tempo chorou. O que fez depois de chorar? Não se sabe ao certo, mas um rapaz que levava a mala do correio para Digne e que chegou à cidade às 3 da manhã, ao atravessar a praça da catedral, viu diante da porta do Monsenhor Bem-vindo um homem ajoelhado rezando durante a madrugada. O prefeito, Cosette. 2 anos se passaram. Em 1817, o rei Luís XVIII da França comemorou os 22 anos de seu título. Napoleão estava exilado na ilha de Santa Helena. A lembrança da Revolução e das guerras napoleônicas ainda dividia os franceses. Alguns ainda acreditavam na Revolução, na qual o rei Luís XVI fora destronado e morto na guilhotina, assim como sua esposa, Maria Antonieta, e foi criada a República, com o fim da Revolução. Outros acusavam os republicanos de regicidas. Boa parte das pessoas concordava que a era das revoluções tinha acabado, mas ainda havia muitos republicanos, como veremos mais tarde. Vivia em Paris, nessa época, uma jovem costureira chamada Fantine. Era alegre e gostava de rir. Ao fazê-lo, mostrava seus magníficos dentes. Tinha longos cabelos loiros, lábios rosados. Enfim, era linda. Teve um namorado, mas ele a abandonou.
Para o rapaz, Fantine foi só uma aventura. Para ela, foi o seu primeiro amor. A ele se entregou completamente. Do romance nasceu uma menina, Cosette. Abandonada por algum tempo, Fantine tentou sobreviver das costuras, mas durante o romance abandonara seus fregueses. Não conseguiu recuperá-los. Percebeu que estava prestes a cair na miséria. Decidiu voltar à sua cidade natal, onde talvez ainda encontrasse algum conhecido e um trabalho. Vendeu tudo o que tinha, pagou suas pequenas dívidas. Já tinha perdido a vaidade, vestia-se simplesmente. Usou os vestidos de seda e as fitas de renda que ainda possuía para fazer roupas para a filha a quem amava. Partiu a pé, com a menina. Às vezes cansada, sofria pequenos acessos de tosse. Tinha uma preocupação. Como chegar à sua cidade natal com a menina sem ser casada? Como explicar que tinha uma filha? Havia nessa época, nas imediações de Paris, em um lugarejo chamado Montfermeil, uma taverna. Pertencia ao casal Thénardier. Sobre a porta estava uma tabuleta com uma pintura. Era o desenho de um homem carregando outro nas costas. Embaixo uma inscrição: ao sargento de Waterloo. Representava uma cena da famosa batalha que Napoleão foi derrotado. Certo dia, na frente da estalagem, brincava duas meninas, filhas dos donos. Uma com pouco menos de 3 anos, outra com 18 meses. A alguns passos de distância, sentada à porta da estalagem, estava a mãe. Tinha uma aparência pouco simpática, mas parecia enternecedora ao cantar para as filhas. Justamente nesse momento, Fantine passava por lá. Carregava a filhinha e uma bolsa de viagem, aparentemente pesada. A menina tinha 3 anos, era corada, parecia ter boa saúde. Dormia. Fantine parou, observando as meninas brincarem. A senhora tem lindas crianças. A mãe agradeceu. Convidou Fantine para sentar-se junto a ela. Conversaram. A viajante contou a sua história um pouco modificada. Disse que era operária e que seu marido falecera. Ia procurar trabalho em sua terra natal. Contou como a viagem era cansativa com a criança que mal conseguia andar. Nesse instante, Cosette acordou. Mostrou a língua para as outras. Dali a pouco, as 3 estavam brincando. Crianças fazem amizade com tanta facilidade. Até parecem 3 irmãs, disse a senhora Thénardier. A frase foi como uma faísca. Fantine pegou na mão da mulher e propôs: quer ficar com a menina? A senhora Thénardier fez um gesto de surpresa. Fantine continuou: será difícil encontrar trabalho com uma filha. Ao ver a senhora com as suas meninas, tive uma inspiração. Não será por muito tempo. Eu pago se cuidar dela. Uma voz de homem gritou lá de dentro. Exigiu 6 meses adiantado e mais uma quantia para as primeiras despesas. Era quase tudo o que Fantine possuía, mas ela aceitou. Assim que ganhar dinheiro, volto para buscar minha querida. Dormiu na estalagem, deixou todo o enxoval da filha. Partiu de manhã, angustiada pela separação. Chorava. O senhor Thénardier cumprimentou a mulher. O dinheiro é exatamente o que me faltava para pagar uma dívida. Boa armadilha você armou com as meninas brincando. E foi sem querer, concluiu a mulher. Quem era, afinal, esse casal Thénardier? A mulher tinha algo de selvagem, o marido de velhaco. Tinha sido soldado. Pintara ele mesmo a tabuleta da porta, que fazia referência à batalha de Waterloo, onde Napoleão perdera a guerra. Tinha 2 filhas, como já sabemos. A mais velha chamava-se Eponine, a mais nova, Azelma. A taverna não dava lucro. No mês seguinte, Thénardier empenhou o enxoval de Cosette. Passou a vestir com roupas velhas, deixadas pelas filhas. Para comer, davam-lhe as sobras dos pratos, comida um pouco melhor que a do cão e um pouco pior que a do gato. Aliás, era com eles que Cosette comia, embaixo da mesa, em uma tigela de madeira. Sua mãe Fantine não sabia escrever, mas mandava cartas escritas por outras pessoas pedindo notícias da filha. Os Thénardier sempre respondiam que estava bem. Logo exigiram aumento da mensalidade. Fantine, acreditando ser a filha bem tratada, aceitou, mas a senhora Thénardier detestava Cosette. Não cansava de acariciar as filhas. Para a menina, era só pancadas. A troco de nada. Cosette recebia violentos castigos. Mais uma vez, os Thénardier aumentaram a mensalidade. Ao mesmo tempo, à medida que Cosette crescia, era transformada na criada da casa. Obrigavam a menina a fazer compras, varrer os quartos, o pátio e a rua, e até a carregar fardos. O casal Thénardier sentia-se no seu direito, principalmente porque a mãe começou a atrasar os pagamentos.
Se a mãe tivesse voltado, não teria reconhecido sua filha. Antes era corada e bonita. A miséria a tornou feia. Só restavam os seus belos olhos enormes no rosto magro. Doía o coração ver a menina, que ainda não tinha 6 anos, vestida com farrapos, varrendo a rua ao amanhecer. As mãos roxas de frio, uma lágrima nos olhos. O povo a apelidou de Cotóvia, mas a pobre Cotóvia nunca cantava.